Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar juntos o hino de número 225. No nosso querido e centenário cantor cristão, vamos cantar hino de número 225, Voz de Ternura. A terna voz do Salvador a todos nos convida, chamando-nos por seu amor, querendo dar-nos vida, quer no presente ou no porvir, nunca na terra o céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Vamos cantar hino de número 225 no cantor cristão. E vamos lá. Senhor amado, louvado seja o Senhor por mais um momento de grande alegria, Senhor, de regozijo santo, quando nos reunimos com irmãos e amigos, visitantes que nos alegram com a presença, e aqui estamos louvando ao Senhor, com esse hino que já cantamos. Nunca na terra o céu de luz se ouvirá outro nome mais maravilhoso do que o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós que somos salvos, não somente ouviremos o nome, mas presenciaremos, estaremos na face do Senhor Jesus Cristo eternamente. Aquela vida amorosa que viveu por nós aqui sobre a terra, desprezado desde o nascimento, desprezado em Nazaré, desprezado em todos os lugares, crucificado em Jerusalém, por amor de todos nós, deu a sua vida por resgate das almas perdidas, inclusive eu, todos nós. Que amor maravilhoso! Ninguém tem maior amor do que este, como o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por todos nós. Então permita, Senhor, que todos nós possamos, com mais compromisso, lembrar desse feito maravilhoso,
Porque as pessoas têm uma tendência muito fácil de esquecer, Senhor. E especialmente nos nossos dias, as pessoas estão ingratas demais. As pessoas estão deselegantes demais. As pessoas estão mal educadas demais. Grosseiras demais, Senhor. Falta gratidão nos corações. Algumas pessoas talvez pensam até que é um favor que o Senhor fez de salvá-las. Não é um favor, é amor. Ajuda-nos então, Senhor, a termos mais compromisso, mais humildade no coração. As pessoas estão arrogantes, soberbas, orgulhosas, cheias de presunção, cheias de si, amantes de si mesmas. Quebranta-nos, ó Deus, para sermos humildes, para vivermos em amor, para com o Senhor, para com os irmãos, para com a Tua igreja, também para com os perdidos. Tantas pessoas ainda vivendo no paganismo, tantas pessoas ainda vivendo escravas do pecado, oprimidas, sofrendo. Ajuda-nos a termos desprendimento e amor no coração, orando por todos. Oramos pelas pessoas enfermas, nem são membros da igreja, mas oramos por eles, porque os amamos e desejamos também o restabelecimento, se essa é a Tua vontade. Pelo Senhor Alexandre Lara, pelo Arthur, pelo Isaac, pessoas, ó Deus, que desejamos também vê-los aqui servindo ao Senhor juntamente conosco. Muito gratos ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem operado na restauração da saúde do irmão Eliseu, do irmão Cariovaldo, que passaram por cirurgias e o Senhor está abençoando. Continue a operar as Tuas maravilhas na vida de todos. Pelos irmãos viajando em trabalho ou em descanso, por todos eles oramos, guardando-os e protegendo-os e sustentando-os na presença do Senhor. Pelos irmãos missionários oramos, e as suas vidas são inspirativas para todos nós. Sustenta-os, fortalece-os, anima-os, ó Pai. Oramos também pelos irmãos que estão assistindo o culto fora do Brasil, como na Bolívia, como nos Estados Unidos, como na França, como na Espanha, também dentro do Brasil, em várias regiões, irmão Arnes, irmã Aina lá em Florianópolis, e pastor Tausenfreud lá em Ijuí, e outros irmãos e outros estados do Brasil. Por todos eles oramos, são tão amados, são tão queridos, ó Deus, oramos por todos eles. A Tua bênção pedimos para a Tua palavra que vamos ouvir, que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, fale ao meu coração, fale aos nossos corações, e que tenhamos, ó Deus, humildade para aceitar e colocar em prática a Tua palavra. Agradecemos-te também pela classe de preparação para o batismo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está abençoando, vidas estão sendo salvas. Louvado seja o Senhor, porque ainda a porta está aberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos ouvir na palavra do Senhor sobre o exemplo maravilhoso, digno desse servo do Senhor, que viveu 5 séculos antes do Senhor Jesus Cristo vir corporalmente a este mundo. Esdras, capítulo 7, no versículo 10, lemos assim a palavra do nosso Deus. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Vou ler novamente. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Israel estava pagando um preço muito alto pelo seu descuido. Israel estava pagando um preço muito alto pelo seu descuido. Aqui já podemos aprender uma lição. Todos nós pagaremos um preço muito alto se nós nos descuidarmos da palavra do Senhor. E quanto mais ouvimos, e quanto mais aprendemos, e quanto menos praticamos, mais alto será o preço que haveremos de pagar. O povo de Israel pagou um preço altíssimo, perdendo as suas terras, perdendo os seus filhos, perdendo as suas propriedades, perdendo as suas cidades, perdendo o seu país, perderam a liberdade, perderam tudo por causa da desobediência ao Senhor. Foram levados para a Babilônia e lá passaram 70 longos anos. Muitos nem voltaram. Aliás, muitos nem foram porque morreram. Outros não voltaram. E os que voltaram, poucos que voltaram, quando voltaram e viram como estava Jerusalém, como estava o templo, Esdras então voltou com um firme propósito no seu coração de reestruturar a vida espiritual, que é a principal, e depois as outras restaurações necessárias também. Esdras tinha uma grande missão pela frente, meus irmãos. Temos alguns irmãos aqui que trabalham com construção. O irmão Adriano tem uma empreiteira, uma construtora. É muito mais fácil construir do que reconstruir, não é verdade? Não é verdade, irmão Jesus? É muito mais fácil construir do que reconstruir. Para reconstruir, tem que tirar os entulhos, todos os destroços que estão pelo caminho. É muito mais difícil. Irmãos, vamos aprender isso na nossa vida. Não permita o descuido na sua vida, porque vai ter uma destruição e os destroços vão ficar atrapalhando a sua vida. Esdras tinha uma grande missão, reconstruir o templo. E quando começaram a reconstrução, houve choro e houve alegria. Alegria por parte daqueles que não haviam conhecido o templo anterior. Esses estavam jubilosos, vamos ter um templo novamente. Mas as pessoas de mais idade choravam porque lembravam da glória do templo anterior, e esse era bem mais simples que o anterior. Esdras tinha uma grande missão, mas o que nós aprendemos nesse versículo, meus irmãos? 3 preciosas lições para nós hoje também. Para cada um de nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. 3 preciosas lições. A primeira lição que nós vamos aprender nesse versículo que nós lemos é a disposição de buscar a palavra de Deus para praticar, para cumprir. Buscar, preparar o coração para buscar a lei do Senhor. Lerei novamente o versículo 10 que diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Você tem preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor? Você tem preparado o seu coração para cada dia ter um horário no seu dia, nas 24 horas que Deus lhe dá? Você tem preparado o seu coração para começar o dia buscando a lei do Senhor?
Não adianta deixar para depois, irmãos, isso não é salutar. O ideal é preparar o coração para acordar mais cedo, para buscar a lei do Senhor. Li durante a semana sobre John Wesley, que foi um grande reformador no passado na Inglaterra. E ele dizia assim: quando eu tenho muita coisa para fazer, eu levanto ainda mais cedo para buscar em primeiro lugar a palavra do Senhor. Não é normal, não é salutar você fazer todas as outras coisas primeiro e deixar a comunhão com Deus para último lugar. Quando já está com sono, muitas vezes nem presta atenção no que está lendo. Prepare o seu coração para buscar ao Senhor. Levante alguns minutos mais cedo e busque ao Senhor em oração, lendo a sua palavra, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele veja em você o interesse, em cada um de nós o interesse para buscá-lo. Esdras tinha uma grande missão, nós temos uma grande missão. Esdras tinha a missão de reconstruir o templo, nós temos uma grande missão diante da família. Pais, temos uma grande missão diante da família. Mães, temos uma grande missão diante da família. Queridos que estão aqui, que vão constituir família ainda, temos uma grande missão, uma missão de construir um templo para a glória do Senhor, dentro da nossa casa. Nosso pai gostava de dizer: cada casa é uma igrejinha. Cada casa de um cristão é uma igrejinha. Como está o culto na sua casa? Tem preparado o seu coração? Ou já começa o dia encantando-se com as coisas do mundo, com as mensagens do mundo, com os interesses do mundo, e em último lugar a casa do Senhor, as coisas do Senhor? Não há de estranhar porque tanta gente não tem prazer na casa do Senhor. Não há de estranhar porque tantas pessoas não têm prazer no culto ao Senhor. Por quê? Porque tudo o mais é interesse primeiro, e depois, em último lugar, a casa do Senhor, o interesse do Senhor. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar ao Senhor. Temos que ter esse desejo também em nosso coração. Salmo capítulo 1, versículo... O salmo todo é importante, e eu gostaria de pedir que você decore o Salmo de número 1. Eu decorei em 1968, quando eu nem sabia ler e escrever, graças à insistência da minha mãe nos ensinando. Salmo de número 1. Diz a palavra do Salmo, capítulo 1, se você não aprendeu, aprenda a decorar, aprenda esse Salmo. Ninguém é velho demais para não conseguir aprender. Aliás, você fará um grande favor para você, porque o Alzheimer vem por não usarmos a nossa mente. Quanto mais você exercitar a sua mente, gravando nela a palavra do Senhor, no coração a palavra do Senhor, mais longe de você vai ficar o problema do Alzheimer. Comece a decorar hoje. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem esse prazer na lei do Senhor, como Esdras tinha? Preparar o seu coração. Senhor, eu vou ler a tua palavra cada dia pela manhã, e vou meditar na tua palavra durante o dia. Quantos pecados nós vamos evitar, meus amados irmãos, porque diz a palavra de Deus no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós usamos a palavra de Deus para nos proteger, Ele nos defende do mal. Esdras preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Você tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor também, em primeiro lugar? Precisamos buscar com toda a dedicação, meus irmãos, com todo entusiasmo, buscar a lei do Senhor com alegria, com prazer, com entusiasmo. Vemos que é importante buscar a lei do Senhor, porque Deus fala isso em Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos abrir para lá, Josué capítulo 1, versículo 8, Deus falando para Josué não se descuidar do livro
da lei, da palavra do nosso Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus fala não somente a Josué, mas fala a mim e a você também. Josué, capítulo 1, versículo 8. Temos incentivado a igreja todos os anos a ler a Bíblia. Espero que todos estejam lendo este ano, meus irmãos. O ano passado, mais de 50 irmãos leram a Bíblia toda durante o ano. E se você acha que não tem tempo, converse com a nossa amada irmã Simone. Irmã Simone achou o tempo, sabe quando? Indo para o trabalho de ônibus. Não foi, irmã Simone? Na noite de vigília ela deu aqui um lindo testemunho. Ela há muito tempo, desde que se converteu, queria ler a Bíblia. Mas sempre uma dificuldade ou outra, mãe, esposa, profissional, dificuldade. Deus a orientou, enquanto ela ia de ônibus para o trabalho, levou a Bíblia, ia lendo. Ela fez um bem para ela, buscando a lei do Senhor, e fez um bem para todas as pessoas no ônibus que viram ela ler a Bíblia. Porque todos os que estavam vendo a irmã Simone lendo a Bíblia, estavam sendo influenciados pelo testemunho dela. Quantas pessoas sem noção que ficam ouvindo músicas do mundo, quanta coisa nojenta, se emporcalhando com aquilo. Ela estava ali se santificando. Leia a palavra do Senhor, proponha no seu coração buscar ao Senhor em primeiro lugar. Josué 1, versículo 8 diz a palavra do Senhor. Deus falando para Josué, Deus falando para você, coloca o seu nome agora ali. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, quando nós buscamos a lei do Senhor, quando nós preparamos o nosso coração, nós vamos nos conduzir prudentemente. Deus fará prosperar o nosso caminho. Quando eu vejo pessoas com problemas, com dificuldades, eu penso, onde está o erro nessas pessoas? Onde está? Alguma coisa está errada. Porque Deus faz prosperar o caminho, Deus desembaraça o caminho. Mas quando nós nos descuidamos, Deus permite situações para nos alertar, para nos advertir. Esdras preparou o seu coração, e que bênção que foi Esdras. Josué preparou o seu coração para buscar ao Senhor, e diz a Bíblia que todos os dias de Josué, o povo de Israel foi fiel ao Senhor. E enquanto Josué estava lá, o povo foi fiel. Enquanto Esdras estava lá, o povo foi fiel. Enquanto você está aqui, o povo é fiel, a sua família é fiel, a igreja é fiel. Há uma grande responsabilidade no que nós fazemos, irmãos. Há uma grande responsabilidade. Quando nós somos vacilantes, a família será vacilante, a igreja será vacilante. Há necessidade de propormos no nosso coração servir ao Senhor. O Senhor Jesus respondeu para Satanás, quando Satanás o estava tentando: manda que essas pedras se transformem em pão. O que o Senhor Jesus respondeu para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Você tem esse propósito no seu coração? Buscar ao Senhor? Não se importa com o alimento físico, mas antes o alimento espiritual. Em primeiro lugar, o alimento espiritual. Proponha no seu coração, queridos irmãos, porque a palavra de Deus não está longe de nós. Romanos 10:8 diz que a palavra de Deus não está longe de nenhum de nós. Hoje ainda não. Hoje ainda não. Mas chegará o dia em que haverá fome. Amós capítulo 8, versículo 11. Deus vai mandar fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós capítulo 8. Deus vai mandar. E quando nós lemos a parábola das 10 virgens, vemos que faltou o que para as imprudentes? O que faltou? A palavra. O que faltou para as imprudentes? A palavra. Tinham lamparina, tinham nome de igreja, eram noivas, mas não tinham mais o azeite, não tinham mais a palavra de Deus. Deus vai mandar fome sobre a terra. Hoje ainda a palavra de Deus está perto de cada um de nós. É querer e estudar. Por isso gosto de pegar a Bíblia do meu pai. Que Bíblia despedaçada de tanto usar. Não foi por mau uso, muito ao contrário, foi por muito uso. Leia a sua Bíblia todos os dias.
Acorde lendo a Bíblia, medite na palavra do Senhor, vá dormir meditando na palavra do Senhor. Proponha no seu coração buscar, fará prosperar o seu caminho, fará prosperar o caminho da sua família, fará prosperar a igreja. Com crentes fiéis, obedientes, a igreja prospera também. Porque a Bíblia diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vamos ler novamente para lá, abrir mais uma vez, porque temos lido muitas vezes essa passagem e sempre precisamos alertar, porque é o que está acontecendo e que vai acontecer ainda mais, vai piorar ainda mais, irmãos. Diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Nós já estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. Há 2000 anos atrás, quando Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever essa palavra, esse tempo não tinha chegado ainda, mas agora já chegou. A apostasia já chegou, o abandono da fé já chegou. Por isso nós temos que ter um cuidado para preparar o nosso coração para buscar a palavra do Senhor. Porque o que é apostasia? É o abandono da fé, o abandono da palavra do Senhor. E olha o que a Bíblia nos diz: ninguém vai poder dizer que não sabia. 2 Timóteo 4, 2. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu fui repreendido algumas semanas atrás por umas pessoas que frequentavam aqui a igreja. Pastor, mensagem é dura demais. Nós vamos procurar outro ambiente, aqui é duro demais, cobrança demais, exigência demais. Não sofrerão a sã doutrina. E eu falei para aquelas pessoas: dou graças a Deus que vocês estão falando isso, porque falaram mesmo para o Senhor Jesus Cristo. Então estou sentindo paz no meu coração. Duro esse discurso, mestre, duro esse discurso. Vamos tornar para trás, vamos para a nossa vidinha velha. Graças a Deus pela sua palavra fiel. E não se descuide da palavra fiel de buscar ao Senhor, porque o tempo de não sofrer a sã doutrina, não querem sofrer a sã doutrina, não querem obedecer a palavra do Senhor. Vão amontoar, como acabamos de ler, doutores conforme as suas concupiscências, que massageiam o ego, que massageiam o ouvido, que falam coisas agradáveis que as pessoas querem ouvir. Quantos vão embora das igrejas quando as igrejas são fiéis e obedientes e falam com firmeza a palavra do Senhor? Palavra que incomoda o coração, palavra que nos cutuca, palavra que nos mexe. Como Esdras, ele procurou servir ao Senhor, mas ele advertia o povo. Ele e Neemias advertiam o povo: o que vocês estão fazendo é errado, o que vocês estão fazendo é errado. E eu acho que falta Neemias nos nossos dias, Esdras nos nossos dias. Porque Esdras agarrava na barba das pessoas e arrancava a barba deles. Acorde, povo! Abandona o pecado, povo! Hoje as pessoas estão numa facilidade tão grande, num descuido tão grande, numa negligência tão grande, numa dormência tão grande. Vai custar caro essa negligência. Não seja negligente, porque vai custar caro para você. Vai custar caro para as pessoas adormecidas e descuidadas. E vão lembrar, como alguns estão falando: pastor, antes eu tivesse ouvido, antes eu tivesse proposto no meu coração buscar ao Senhor, não estaria passando pelo que estou passando. Além de preparar o seu coração para buscar o Senhor, também, voltando para Esdras capítulo 7, versículo 10, vemos em segundo lugar a disposição para cumprir a palavra do Senhor. Não só para buscar, mas também para cumprir. Diz a palavra do Senhor em Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Além de buscar, irmãos, temos que ter disposição para cumprir. Você tem essa disposição no seu coração? Para cumprir, porque de nada adianta só ouvir. Algumas pessoas às vezes saem daqui: pastor, a mensagem falou comigo. No domingo seguinte não aparece. Aí eu penso assim: falou o quê? Entrou por um, saiu por um. Falou o quê? Emoção na hora, mas não põe em prática.
é pior do que se não tivesse ouvido. É pior. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e não a cumprimos, nós nos tornamos mais responsáveis, ou irresponsáveis, talvez seria melhor a palavra. Temos que ouvir a palavra de Deus, propor no nosso coração ouvi-la, mas praticá-la também. Tiago capítulo 1, versículo 2, vamos ouvir a palavra do Senhor, que diz que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Diz a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esdras preparou seu coração para ouvir, mas Esdras preparou seu coração para praticar. Irmãos, entre ouvir e praticar existe uma grande diferença. Só ouvir é fácil, mas praticar temos que dar um grande passo. Eu ouvi a mensagem hoje de manhã, eu vou levar a sério a palavra do Senhor, eu não vou brincar, porque o preço vai ser caro. O povo de Israel ouviu, mas não praticou a palavra do Senhor, se tornaram idólatras. Dá para entender isto? Dá para entender que Deus tirou aquele povo do Egito, mal atravessaram o Mar Vermelho, mal começaram a caminhada. Moisés subiu ao monte para ouvir a lei de Deus, 40 dias ele passou lá em cima no monte, o povo já se corrompeu com idolatria. Arão, nós não sabíamos o que aconteceu com esse homem, sumiu, desapareceu, largou a gente aqui. Arão, faz aí uns deuses para nos conduzir, para nos levar para a terra de Canaã, faz aí. E o sacerdote, ora, vejam vocês o sacerdote, que devia repreender aquele povo, agir como Esdras. Vamos praticar, vamos obedecer. Que brincadeiras que vocês estão fazendo? Arão, tragam lá os vossos brincos, tragam as vossas pulseiras, tragam aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui. Fez um bezerro de ouro. Aí se despiram, começaram a dançar, começaram a pular, rebelando-se contra Deus. E Deus, que tudo vê, falou para Moisés: desce, porque esse povo já se rebelou contra ele. Mal saíram do Egito, já se rebelaram contra o Senhor. Não adianta só ouvir, o povo sabia, mas não praticar. Se você ouve, mas não pratica, a sua responsabilidade só aumenta. Sai agora daqui. Se você não quer praticar, sai agora, porque até o final da mensagem você vai se tornar ainda mais responsável. Vamos praticar, queridos irmãos. Esdras propôs no seu coração ouvir, mas ele propôs no seu coração praticar. Porque se nós somos ouvintes e não cumpridores da palavra, nós nos enganamos a nós mesmos. Deus mandou Josué: cruza o Rio Jordão. A primeira cidade que vocês vão conquistar vai ser Jericó. Deem volta 7 dias, 6 dias vocês vão dar uma volta, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas e vão gritar. Talvez muitos não entenderam nada. Mas por que isso? Por que dar volta em Jericó? Foram lá um dia, deram volta. Imagina os soldados de Jericó olhando. Mas olha que infantis essa pessoa. Olha que infantil, dando volta na cidade. Talvez muitos israelitas não entenderam. Talvez você não entenda muita coisa da palavra do Senhor, mas obedeça. Porque se o povo de Israel tivesse ouvido: deem volta na cidade. Que brincadeira é essa? Eu queria pegar uma espada, eu queria logo sair lutando, cortando a cabeça do pessoal de Jericó. Esse negócio da volta na cidade, não, isso não é comigo não. Algumas vezes você não vai entender, porque Deus mandou fazer, mas faça. Proponha no seu coração buscar, proponha no seu coração praticar. Deram a volta num dia, não aconteceu nada, as pedras de Jericó continuaram no mesmo lugar. Deram volta no 2º dia, não aconteceu nada, o povo lá, talvez zombando do povo de Israel, não aconteceu nada. Deram volta no 3º dia, voltaram para Israel do mesmo jeito. Talvez algumas pessoas sem fé podiam dizer: está vendo só? Bem que a gente devia voltar para o Egito mesmo, porque não aconteceu nada. Dando volta na cidade não cai uma pedra sequer, nem um pedregulho. 4º dia, 5º dia, 6º dia, nada. 7º dia, era para dar 7 voltas no 7º.
Uma volta, não caiu nada. Segunda volta, nada. Terceira volta, quarta volta, quinta volta, sexta volta, nada. Passaram a sétima volta, nada. Aí a hora que gritaram, o que aconteceu? Deus obedeceu. Obedeça a palavra do Senhor, mesmo quando você não entender. Porque algumas pessoas não entendem e às vezes querem desanimar. Como Naamã. Deus falou para Naamã através de Eliseu: vai no Rio Jordão e banha-te 7 vezes. Naamã, que não conhecia Deus: vou embora para minha terra. Abana e Farpar são rios muito melhores do que esse Jordãozinho de nada aqui, barrento. Vou me banhar lá, se é para banhar, banha em Damasco, é muito melhor. Naamã não entendeu, mas obedeceu. E o que aconteceu quando obedeceu? O que acontece quando você obedece? Quando para de ser só ouvinte e passa a ser praticante, o que acontece? Deus opera as maravilhas. Quando deixamos de somente ouvir e praticamos. Eu estou cansado hoje à noite, mas eu vou no culto porque é vontade do Senhor. Deus opera. Quando você lê a Bíblia e busca o Senhor, Deus opera. Deus é o mesmo que derrubou os muros de Jericó e estão lá até hoje para todo mundo ver. Os muros derrubados de Jericó estão lá até hoje para quem quiser ver. Quando o Senhor Jesus cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos do cego e falou: vai e lava-te no tanque de Siloé. Se o cego tivesse ouvido e ficado no mesmo lugar: mas que é isso, Senhor Jesus Cristo? Eu já lavei o meu rosto tantas vezes, não aconteceu nada. Senhor Jesus, vou ficar aqui mesmo. Se o cego não tivesse ido se lavar, teria continuado cego. Se você não pôr em prática a palavra do Senhor, vai continuar mendigando as migalhas desse mundo nojento e vai continuar cego espiritual. Levante-se e obedeça a palavra do Mestre como Esdras. O cego se levantou e foi, e quando lavou, o que aconteceu? Voltou vendo. Sem quem não obedece a palavra do Senhor, não vê as maravilhas. Quando o Senhor Jesus estava nas bodas de Caná e faltou vinho, e ele deu ordem para os serventes: encham d'água estas talhas. Água, Senhor Jesus, ninguém quer água, as pessoas estão precisando de vinho, água tem abundância, Senhor Jesus. Para com isso. Se os serventes não tivessem obedecido, não teriam visto o milagre. Se você não obedecer, não verá o milagre de Deus na sua vida. Esdras, ele propôs no seu coração buscar, ele propôs no seu coração obedecer, e em último lugar, queridos irmãos, ele colocou no seu coração a disposição para ensinar. De novo, abramos Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10 diz: porque Esdras tinha proposto o seu coração, ou preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Para buscar, para cumprir e para ensinar. Esta é a vontade do nosso Deus, que nós aprendamos a obedecê-lo. Pedro ouviu o Senhor Jesus dando uma ordem: Pedro, lança as redes da banda direita do barco. Pedro respondeu: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas eu vou obedecer a tua palavra. Senhor, nós não apanhamos, nós estamos cansados, nós queremos ir para casa dormir, não vamos levar nada para casa, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Se Pedro não tivesse obedecido, o que teria acontecido? Frustrado, teria ido para sua casa, vazio, voltado para sua casa. Pedro ouviu e colocou em prática, e Pedro se tornou um homem de Deus, para ensinar a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nós preparemos o nosso coração para buscá-lo, que preparemos o nosso coração para praticarmos, e para prepararmos o nosso coração para ensinarmos, a partir da nossa casa, meus irmãos, a partir da nossa casa. Só que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sabe por que tem tantos filhos desobedientes e rebeldes? Sabe por quê? Porque o exemplo está arrastando. O exemplo está arrastando. Meu pai vai na igreja, mas em casa... Irmãos, me incomoda quando eu lembro 2 esposas de pastor aqui no gabinete. Uma vez, outra vez.
Tinha uns filhos aqui na escola. Uma delas falou assim para mim: o meu marido é bipolar. Pastor, hein? Pastor. O meu marido é bipolar. Porque em casa ele é um cavalo comigo, ele é um cavalo com os meus filhos. Ele pisa no carro, desce na igreja, ele se transforma. Amor para todo lado, e prega sobre amor, amados irmãos, isso, aquilo. Ele entra no carro, desce em casa, se transforma no cavalo de sempre. Falou aqui no gabinete pastoral. Por que tantos filhos são rebeldes? Porque não estão sendo ensinados através da vida dentro de casa. Por que tantos filhos falam palavras torpes? Porque é o linguajar dentro de casa. Por que tantos filhos são briguentos? Porque é a atitude dentro de casa. Por que tantos filhos vão ser mal sucedidos no casamento? Porque aprenderam dentro de casa. Quando a Águida e o Álvaro foram casar, o pastor que oficializou o casamento deles perguntou, fazendo o curso de preparação para o casamento, perguntou: vocês querem seguir o exemplo dos pais? Querem seguir o exemplo dos pais? Eles falaram que sim. O pastor falou: eu pergunto isso porque 70% dos jovens que eu pergunto dizem: não, eu não quero seguir o exemplo do meu pai e da minha mãe. Você está ensinando dentro de casa? Esdras propôs o seu coração para buscar, Esdras propôs o seu coração para praticar, e Esdras propôs o seu coração em ensinar. Dentro de casa é onde começa. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, o que diz a palavra do Senhor: as palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás, ou colocarás na cabeça dos teus filhos, e falarás andando pelo teu caminho, deitando-te e levantando-te. Irmãos, dentro de casa não podem ser palavras imundas e sujas e atitudes incoerentes, não pode, porque os nossos filhos estão olhando para nós. Se você não levanta cedo e fica dormindo e não vem para a igreja, você está ensinando o seu filho o erro, mas está ensinando. Alguma coisa nós estamos ensinando, mas estamos ensinando. E prepare-se para a colheita depois. Israel colheu amargamente e pagou o preço caro por causa da desobediência. Gosto de falar, meus amados irmãos, o exemplo do meu pai me arrasta, porque em 42 anos que eu convivi com ele, só 2 domingos eu vi o meu pai fora da igreja, somente 2 domingos, 42 anos. E esses dois domingos, ele estava internado no Hospital Angelina Caron, antes de partir para a eternidade. Os outros domingos podia ser sol ou chuva, frio ou calor. Pegava na mão do meu pai, estava gelada, porque ele era magrinho. Uma roupa surradinha que ele usava, 2 terninhos que ele tinha, mas aquele amor no coração. Podia não ter ninguém, mas ele estava aqui, pregando desse púlpito a palavra do Senhor. O exemplo dele me arrasta. Para onde você está arrastando a sua família? Para onde? Para a preguiça, para a negligência, para a irreverência. Para onde você está? Algum lugar você está arrastando. Prepare-se para pagar o preço. Colheita bendita ou maldita virá. Disposição para buscar ao Senhor é a ordem do mestre. Também ensinar as pessoas. Depois de fazer a lição dentro de casa, vamos falar para os outros. Porque tem muita gente que não faz a lição dentro de casa e quer ensinar para os outros. Já viram pessoas assim? Mas estão prontos para dar lição de moral para os outros, mas a vida deles. Senhor Jesus falou, vamos abrir para Mateus capítulo 28, versículos 19. A ordem é para mim e para você também. Esdras propôs no seu coração buscar ao Senhor, propôs no seu coração praticar a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz a palavra do Senhor. Mateus 28, 19 e 20. Palavra do Mestre, para Pedro, para Tiago, para João, para Roberval, para Joel, para Joelson, para Sandro, para Roberto, para todos nós, para todos. Coloque o seu nome também agora aqui. Você preparou o seu coração para buscar ao Senhor? Preparou o seu coração
para praticar e parar de ser hipócrita e levar a sério a palavra do Senhor? Propôs no seu coração ensinar. Então o Senhor Jesus está dizendo: Roberto, ide por todo o mundo. Coloque o seu nome. Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as. Esdras propôs no seu coração buscar, Esdras propôs no seu coração praticar, Esdras propôs no seu coração ensinar, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Fique em casa dormindo domingo de manhã, fique em casa dormindo. Fique em casa domingo à noite assistindo porcaria na televisão. Eis que eu estou convosco, eu estou olhando para você. Eu estou olhando. Triste, porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei. Eu sei o preço que você vai pagar da sua escolha errada. Eu sei. Mas eu estou convosco. Eu sou testemunha. Eu serei o juiz e eu serei a testemunha. Ninguém vai precisar dizer algum, porque eu vi tudo. Eis que eu estou convosco. Eu vi que você ouviu, mas eu vi que você não praticou, e eu vi que você não ensinou o que deveria ensinar para os seus filhos. Muito ao contrário, ensinou exatamente o oposto. Queridos, vamos propor em nosso coração como enquanto Esdras viveu, o povo de Israel permaneceu fiel. Foi Esdras e Neemias falecerem, o povo de Israel de novo descampou. Para que lado você está conduzindo a sua família? Para que lado essa igreja está caminhando? Para a fidelidade ao Senhor ou para a palhaçada que está por aí? Os espetáculos circenses que estão por aí, cheios e cheios de gente, mas que não praticam a palavra do Senhor. Quando o novo diretor veio para a BBN, ele cortou o programa de algumas igrejas batistas de Curitiba e perguntaram: mas por que o senhor cortou? Ele falou assim: porque eles não praticam aquilo que ensina a palavra do Senhor. Eles não adianta falar para os outros se eles não vivem. Não adianta só falar, discurso, falso discurso, enganando-se com falsos discursos. Cortou o programa, foi criticado, foi acusado, mas fez a coisa certa. Se não vive, não tem moral nenhuma de falar. Ano que vem tem eleição de novo, e não é verdade que vão aparecer candidatos falando e chamando de irmão, indo nas igrejas e tanta coisa. Vai e se ajoelha nas igrejas, mas não vive. É hipocrisia, e a hipocrisia está cheia dentro dos templos também, de gente que se diz cristã, mas vive pior que as pessoas do mundo. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos propor em nosso coração buscar ao Senhor, praticar e ensinar. Através da vida, a melhor pregação é o viver. Um cântico muito antigo dizia: a melhor pregação é o viver. Com a sua vida não precisa nem ficar falando. Viva, viva. Não precisa nem ser eloquente nas palavras. A sua vida vai impactar as outras pessoas. Deus abençoe a sua igreja para que possamos buscar, praticar e ensinar a palavra do nosso Deus. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher. Havemos de colher, oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Sememos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir.
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que sempre nos adverte, Senhor. Tua palavra é sempre tão preciosa para nós. E, Senhor, os tempos são tão difíceis, são os tempos do adormecimento, são os tempos das pessoas amantes de si mesmas, que gostam de praticar os pecados e nem sentem mais a consciência acusando, já estão tão calejados no pecado que já nem percebem mais. O pecado da negligência espiritual, o pecado do abandono da tua casa, da comunhão com o Senhor, o pecado de já não lerem a palavra do Senhor e não praticarem a palavra do Senhor. Muitos até conhecem, mas não praticam, não obedecem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes ao Senhor. As pedras estão clamando, as pessoas do mundo estão agindo, trabalhando, as forças do mal estão avançando e os cristãos estão acomodados e descuidados. Desperta-nos, Senhor. O povo de Israel pagou e vai continuar pagando um alto preço pelo seu descuido espiritual. E todos os descuidados espirituais hoje também vão pagar um alto preço pelo seu descuido. Então permita-nos vivermos como Josué, como Esdras e tantos outros, ó Deus, que obedeceram a Tua palavra. Até mesmo quando não entenderam, como Pedro: Senhor, lançamos a rede a noite toda, trabalhamos, não apanhamos nada, mas sob a Tua palavra lançarei as redes. Senhor, ajuda-nos a obedecermos ao Senhor, mesmo quando não compreendermos. Como o Senhor falou para Pedro, o que eu faço tu não sabes agora, mas entenderás depois. Sejamos obedientes, Senhor. Aqueles que não compreendem o valor de estarmos de novo no culto à noite, desperta, Senhor, ajuda a compreendermos. E que todos nós possamos um dia colher os frutos benditos de uma colheita abençoada por termos sido fiéis ao Senhor. Colher nós vamos colher, ou o mal ou o bem. Ajuda-nos então a fazermos a melhor escolha, semearmos a boa semente, ensinando a partir de casa e a todas as pessoas, em todo o mundo, como o Senhor Jesus nos ensinou. Assim oramos e agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Que Deus abençoe a todos. Bom restante de tarde, uma boa tarde e até a noite na presença, na comunhão com os irmãos, porque na presença do Senhor nós não podemos sair nunca. Na comunhão, na presença dos irmãos e sempre na presença do Senhor. Então, que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde e até a noite, novamente em comunhão com os irmãos.